Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. Essa é a parte 2 do vídeo que já tem no canal, espero que gostem. A história começa com o figurante arqueiro se desculpando. Ele diz que esse garoto foi atingido por uma de suas flechas e está bem. O prota fala que é só para ele não fazer isso de novo. O outro figurante fala que se isso era um guerreiro esqueleto, e logo ele vê que o esqueleto está em posição de ataque. Ele diz que essa era uma invocação de uma criatura morta-viva, e que somente alguém com tendências criminais despertaria uma profissão tão repugnante, como a de invocador de mortos-vivos. E que esse cara com certeza não presta. Assim os dois figurantes seguem caminho. O prota fala que era para eles se considerar como sorte. O prota diz que eles iriam se arrepender profundamente se eles tivessem feito algo. Após isso, o prota diz que o ganho de experiência começou a ficar ruim, após o nível 10. A experiência necessária para subir de nível triplicou, e que de acordo com seus cálculos, ele vai precisar matar 5.000 goblins para conseguir ganhar o nível, e que ele acha que não vai conseguir alcançar o nível 11, até hoje de noite. E mesmo que os guerreiros esqueleto continuem matando sem parar, e que não tem tempo sobrando, que ele precisa voltar. E se ele quiser entrar na Universidade Xia, ele vai precisar se empenhar mais do que os outros. E de acordo com a velocidade atual de ganho de nível, ele vai conseguir alcançar o nível 13 amanhã, mas ainda não está claro se ele consegue chegar ao nível 15 no dia seguinte. E que a velocidade de ganho de nível também irá cair após chegar no nível 15, e que tirando o dia para retornar, ele só vai ser capaz de alcançar, no máximo, o nível 16. Aqui o prota se pergunta o que a irmã dele fez para conseguir isso, e que ele sabe que a profissão dela é dançarina das lâminas, da profissão lendária, mas que ele não acha que ela consiga superar, na velocidade de ganho de níveis. Ele se pergunta se ela formou uma equipe com outras pessoas, e fez uma incursão na dungeon de nível pesadelo, e foi por isso que ela estava repleta de ferimentos, naquela vez. O prota fala que a sua suposição deve está certa, e que ele vai dar uma olhada nisso amanhã. Assim o prota percebe que tem mais alguém ali. Ele fala que não há muitas pessoas que iria farmar níveis no meio da noite, e se era alguém que estava perdido. Assim podemos ver que era aquela assassina que passou pelo prota. Ela pergunta a ele se ele tem alguma comida. Assim o prota dá comida a ela, assim podemos ver que ela é muito bonita. O prota fala que ela deve estar muito faminta, chegando ao ponto até de se engasgar. Assim a nossa 10/10 pergunta o nome do prota. Após isso o prota fica sem responder por um breve momento. Assim a 10/10 fala se o prota não gosta de falar, então que era para eles analisar a identidade um do outro. Assim eles dois usam a habilidade Identificação. Após isso uma notificação do sistema aparece, e fala que ocorreu uma falha na identificação. O prota se pergunta por que falhou. Assim para 10/10 aparece o nome do prota, e que ele estava nível 10 e que sua ocupação era necromante. Ela fala que ela nunca ouviu falar dessa classe, e que era muito estranho, e que ela lembra ter visto um esqueleto ao lado dele, e se era uma invocação sua. Ela fala que invocar mortos-vivos, isso é extremamente raro. Ela pergunta ao prota por que ele não fala com ela, e se ele não era mudo, mesmo que não aparenta. O prota fala por quê. Assim ela fica surpresa que o prota fala. Assim o prota continua falando por quê. Aqui ela fala se o prota quer saber por que a habilidade de identificação não funcionou, e que era por causa disso, um emblema de bloqueio, e que enquanto tê-lo, ninguém que não esteja 10 níveis acima do seu conseguirá usar a habilidade de identificação. Assim ela fala para o prota usar a habilidade de novo. Após o prota usar a habilidade de identificação, assim aparece o nome da waifu. A classe dela era Assassina da Sombra, e ela estava no nível 19. Assim eles percebem que tem 3 pessoas se aproximando. Aqui podemos ver que era o figurante que estava perseguindo a 10/10. A 10/10 fala se eles não cansam, e que ela só pegou um pergaminho de habilidade de rank médio, e por isso eles estão atrás delas por dias, e que eles não desistem. Assim ela se despede do prota e fala que o verá na próxima oportunidade, mas após isso, uma flecha vem em sua direção. Assim eles dois percebem que foram marcados. A 10/10 fala que isso era uma habilidade de flecha de marca, e que isso era um problema. O prota comenta que essa era uma habilidade contra a furtividade, e que essa habilidade irá marcar o alvo, fazendo ser fácil de atingi-lo, e o impossibilitando de entrar no modo furtivo, e que essa habilidade é bem efetiva contra assassinos e monstros que usam habilidades de furtivas, e que eles parecem que vieram preparados. O figurante fala que não tem pra onde eles fugirem dessa vez, e que ele sabia que os dois estavam juntos. Uma assassina rata e nojenta e um invocador de mortos-vivos fazem uma bela dupla. A 10/10 fala que o prota não tem nada a ver com isso, e que ela pode passar o pergaminho pra eles, e que era pra cada um seguir seu caminho. O figurante fala que ele aceitaria se tivesse feito isso ontem. No entanto, agora eles acham que a melhor escolha é matá-la, pois mortos não falam. Ninguém vai saber que eles têm pergaminho de habilidade de rank médio. A 10/10 fala pro prota que ela vai ganhar algum tempo, e que era para ele aproveitar para escapar, e que ela era uma assassina das sombras, pois a noite sombria é sua companheira, e ela tem seus meios para sair dessa. O prota fala que além disso ela está marcada, e que seu modo furtivo é inútil.
Assim o figurante resolve atacar entre os dois. Assim o figurante usa a habilidade Iluminação. Ele fala que a habilidade Iluminação não serve apenas para iluminar, ela também afeta as trevas e aumenta a precisão e o poder mágico dos seus feitiços. Mas o mais importante é que ela é ótima contra habilidades furtivas de um assassino. Após isso, a 10/10 fala que ela vai precisar usar todas suas forças. Assim os três figurantes se preparam para atacar novamente. Assim o figurante mago joga uma bola de fogo na direção do Prota, mas a 10/10 puxa o Prota pelo braço. Mas assim ela é impedida pelo outro figurante. Mas assim com o plano do arqueiro, ele fala que eles dois estão prontos para morrer. Mas ela empurra o nosso Prota para não ser atingido pelas flechas. Mas nosso Prota acaba sendo atingido pela bola de fogo. Mas de repente dois esqueletos aparecem. E quem na verdade foi atingido pela bola de fogo foi o esqueleto. Assim o figurante fica com medo e fala que como isso era possível. E que a habilidade de identificação diz que o Prota é um necromante de nível 10. E que ele era um mago de nível 21. E o Prota era apenas de nível 10. E porque ele não consegue matá-lo. Assim os outros dois figurantes falam que as habilidades deles não têm efeito naquela invocação. E porque uma invocação tem atributos tão altos. Após isso, chamas azuis aparecem atrás dos figurantes. Assim na frente deles, aparece um exército de mortos-vivos. A 10/10 se pergunta se esses são os esqueletos que ela viu antes. E que eles são muito poderosos nesse estado. E se era mesmo invocações de nível 10. E como que as habilidades de um arqueiro e um mago não conseguem infligir dano neles. E se essa quantidade de invocações não era muito grande. Ela tenta perguntar ao Prota se isso era sua habilidade. Logo após isso, o Prota usa uma habilidade de buff, fazendo com que os esqueletos mortos-vivos vão pra cima. Assim o figurante joga uma barreira de escudo em volta dele, mas os esqueletos quebram facilmente. Após isso, o figurante ativa uma barreira de fogo, mas antes dele perceber, ele é morto pelos dois esqueletos. Assim o outro figurante vê que seu amigo foi morto instantaneamente, e não passaram nem alguns segundos. Ele fala que ele possui a velocidade de 1000 pontos, e mesmo assim não consegue despistar esses esqueletos. O Prota fica surpreso porque o outro figurante tem uma habilidade chamada Defesa Extrema, e ele não achava que o cavaleiro teria uma habilidade desse tipo, que essa é uma das habilidades de assinatura do cavaleiro. Por um breve período de tempo, a sua defesa se tornará extremamente alta. Um cavaleiro do nível 20 que utiliza essa habilidade é capaz de resistir aos ataques de um mago de nível 40, e que um cavaleiro com perícia nessa habilidade é como se fossem dois indivíduos da mesma classe completamente diferentes. O figurante fala que esses guerreiros esqueletos são tão assustadores, e se ele soubesse disso ele não teria ido pra lá. Perder a vida por um pergaminho de rank média é sacanagem. Assim o Prota comanda o esqueleto para usar sua habilidade, e não deixar ele escapar. Ele fala que não pode permitir que ele fuja, já que ele matou os outros, e que agora ele terá que ir até o fim. Com isso o esqueleto usa a habilidade Ataque de Fúria, causando ao alvo um dano de 200% da sua força. Com isso o figurante fala se ele também pode usar a habilidade. O figurante comenta que a sua habilidade de defesa extrema possui um tempo de duração de 1 minuto, mas quanto maior for a intensidade do ataque, mais o tempo é reduzido, e que ele já estava chegando ao seu limite. Após isso, ele é cercado pelos esqueletos. Assim, o Prota se lembra do que sua irmã falou pra ele, que quando ele decidir fazer algo, era pra ele fazer sem qualquer hesitação. Após isso, a 10/10 pergunta se todos estão mortos, e que o Prota nem ficou abalado com isso. O Prota diz que quando o profissional morre, os seus itens no seu espaço de armazenamento serão dropados. A 10/10 fala que essas são as armas que dropam na dungeon da Legião de Orcs, e é uma dungeon do nível 20, localizada na área externa da cidade de Shanghai, e que aqueles 3 figurantes devem ter ido fazer uma incursão até ela. O Prota fala que são equipamentos inúteis, mas ele acredita que vale algum dinheiro. Assim ele coloca os equipamentos no espaço de armazenamento. Assim o Prota acha o pergaminho primário de habilidades, e esse é um pergaminho que vale 10 moedas de ouro. Ele se pergunta se ele deveria usar ou vender. A 10/10 pergunta se o Prota nunca viu um desses. Ela fala para o Prota que era para ele testá-lo, e que mesmo que haja uma chance de adquirir uma habilidade que você já tem, você pode acabar conseguindo uma habilidade nova. A 10/10 pergunta para o Prota se ele está pensando em vender, e se ele está tão desesperado por dinheiro assim. É só um pergaminho primário, ele nem vale tanto assim. Ao ouvir isso, o Prota fala que ela acha que 10.000 moedas de ouro não é nada demais, e ao que parece, ela não é de uma família normal. O Prota pergunta a ela como ele usa. A 10/10 fala que é simples, é só dizer usar enquanto segura o pergaminho. Assim o Prota usa o pergaminho, mas nada acontece. Ela diz que ele falou bem fraquinho, e que ele precisa dizer com vontade para funcionar. O Prota diz que pelo visto, é um pergaminho que precisa de energia espiritual para ser ativado. Assim o Prota injeta sua energia espiritual no pergaminho, conseguindo abri-lo. E a habilidade que ele adquiriu foi Explosão de Cadáver. A Explosão de Cadáver nível 1, ela explode um cadáver e dá um dano de 10% do valor da vida aos inimigos dentro de um raio de 1 metro. Prota fala que ele ganhou uma habilidade nova, e o pergaminho não foi gasto em vão. Aos olhos de um necromante, um cadáver também possui energia vital, e que apesar de parecer que essa habilidade é fraca, mas se levar em consideração o seu talento, o seu raio de ação será aumentado para 10 metros, e o cadáver ao explodir pode gerar uma cadeia de explosões dos corpos daqueles que morreram pela explosão, e que isso torna uma habilidade em área extremamente poderosa.
e que graças ao seu talento, todas as suas habilidades se tornaram habilidades de alto nível. A 10/10 pergunta ao Prota se ele conseguiu uma nova habilidade. O Prota fala que sim. Assim ela fala que o Prota tem uma bela voz e pergunta por que ele é tão calado e que isso realmente é um desperdício. O Prota pensa consigo mesmo que ela é bem diferente das garotas da academia. Assim o Prota elogia ela. Após isso ela dá um presente para o Prota por salvar sua vida. O presente que ela dá para o Prota é um pergaminho intermediário. Esse pergaminho desperta uma habilidade entre o nível 40 e o nível 70. Existe uma chance de obter uma habilidade já adquirida. Ele fala que esse pergaminho vale 1 milhão e é 100 vezes mais valioso que o pergaminho primário. Ele diz que ela foi perseguida por causa dele e agora ela vai dá-lo de bandeja. A 10/10 fala que ela descobriu um baú secreto na dungeon da Legião de Orcs, na cidade de Shanghai, e que o Prota deve saber que esse tipo de baú aparece de forma aleatória e que ela deu sorte de encontrá-lo e que ela conseguiu esse pergaminho quando ela abriu o baú. Ela comenta que não percebeu que ela estava sendo vigiada por aqueles miseráveis e que eles queriam roubá-la, apesar de não valer tanto, mas ela não queria entregar assim de mão beijada. Foi assim que eles perseguiram ela enquanto ela fugia. O Prota disse ao que parece ele se preocupou à toa e que ela deve ser uma senhorita de uma família rica, que possui algum tipo de tesouro que a mantém segura. Assim ela pergunta ao Prota em qual universidade ele está querendo entrar. O Prota fala que é a Universidade Xia. Ela fala que a Universidade Xia não é nada mal e que com as habilidades dele, ele deve ser capaz de entrar em qualquer universidade. E ela se pergunta se existe algum nível 10 que consiga matar com facilidade profissionais de nível 20 e 3 dele ainda por cima. E se ele não conseguir entrar em nenhuma universidade, ninguém mais consegue. Ela fala se ele for para a Universidade Xia, que não era para ele se esquecer de ir até a torre de Shenxia, e que lá a recompensa será duplicada no primeiro desafio, e que ele terá que concluir o maior número de andares, porque dessa forma ele vai conseguir bastante ponto, e que pontos na universidade equivalem à moeda de ouro. O tempo passa e ela acaba dormindo do lado do Prota. No dia seguinte ela já acorda com fome, e ela pergunta ao Prota se ele tem batata doce. Com isso o Prota dá tudo pra ela, mas ela ainda pede mais. O Prota fala que não sobrou nenhuma. Com isso ela decide ir embora, e que era para o Prota evoluir rápido, para que eles dois possam ir farmar juntos. Logo após isso o Prota fala que é hora de testar sua habilidade nova. Ao usar a habilidade explosão de cadáver, o Prota fala que depois de ser aprimorado pelo seu talento nato, o alcance da explosão aumenta muito, e cobre um ângulo de 360, sem pontos cegos, e é simplesmente uma técnica divina, que elimina cadáveres sem deixar rastro. Assim o Prota resolve ir para a dungeon da mina Shihai. Ele comenta que depois que o guerreiro esqueleto evoluiu de nível ferro negro para o nível bronze, ele requer 70 pontos de poder mental para invocar um, enquanto a sua energia mental é apenas de 300, e que depois da recuperação pela meditação da noite passada, ele conseguiu invocar novos guerreiros esqueleto. Assim o Prota chega na entrada para a mina Shihai. Assim podemos ver que tem várias pessoas procurando gente para se aventurar dentro da dungeon, mas com a chegada do Prota todo mundo fica olhando. O Prota fala que embora não haja dificuldade inferno, mesmo na dificuldade normal, todos os monstros são de elite, e várias vezes mais fortes do que dos lados de fora, e a dificuldade de pesadelo tem monstros de elite, aprimorados, fazendo com que a dificuldade seja ainda maior. E para a dificuldade normal, você precisa de um tanque, DPS e um curandeiro na equipe. São necessários pelo menos 5 pessoas, com 2 suporte e 2 DPS na formação. Assim o figurante ali pergunta se o Prota é um invocador, e no mesmo momento ele usa a magia de detecção, mas o sistema notifica que devido ao uso de um toque de proteção, a magia de detecção não funciona. Com isso, vários figurantes tentam convidar o Prota para suas equipes, mas o Prota diz que não há necessidade. Logo após isso, o sistema notifica se ele deseja escolher a dificuldade de pesadelo, e o Prota confirma. Assim, vários figurantes ficaram surpresos que o Prota entrou sozinho na dungeon, e que isso era muito imprudente. Ao entrar dentro da dungeon, o Prota fala que o cheiro de sangue é muito forte. O Prota diz que uma classe cavaleiro de nível 14 tem apenas uma constituição, de cerca de 300 a 400, completamente incomparável a esses monstros de elite, aprimorados, e que profissionais comuns não conseguem passar por dungeon de nível pesadelo de jeito nenhum, mas em comparação com seu guerreiro esqueleto, as habilidades deles estão muito abaixo. Após isso, o Prota manda os esqueletos ir pra cima. Prota fala que leva apenas 1 ou 2 segundos para matar um monstro, assim a sua velocidade para subir de nível será muito mais rápida do que esperado. Ele fala para os esqueletos não deixar passar nenhum canto, ou passagem passar despercebidos. Assim aparece a notificação do sistema falando que o Goblin Guardião da mina de nível 14 foi eliminado com sucesso, fazendo ele ganhar 4.200 de XP. Ele diz que levou 5 minutos, mas finalmente atingiu o nível 11, e que após subir de nível, seu poder mental se recuperou completamente, e agora ele pode invocar mais 4 guerreiros esqueleto. Prota fala que depois de subir para o nível 11, a amplificação dos atributos básicos aumentou, e que anteriormente cada nível aumentava a força e agilidade, e constituição em 10 pontos, e que agora aumenta em 20 pontos, e seu poder mental aumentou em 100 pontos. Conforme o nível aumenta, a amplificação dos atributos no futuro será ainda maior. Ele também comenta que os atributos básicos do guerreiro esqueleto aumentaram em 20 pontos, resultando em um aumento total de 200 pontos. O Prota se pergunta por que todas suas habilidades foram aprimoradas, mas a explosão de cadáver, que foi aprendida recentemente, ainda está no nível 1. Ele fala se a 10/10 estivesse ali, talvez ela soubesse. Logo na frente do Prota aparece o Rei Lobo da Mina, que era um boss de elite, de nível 15. Assim o Prota comanda seus esqueletos
esqueleto para ir para cima. O lobo usa a habilidade rugido, fazendo com que o esqueleto vá para trás. Eles ativam a habilidade ataque frenético, indo para cima do lobo. O prota fala que quanto maior o tamanho do inimigo, mais vantajoso é para suas invocações. Ele também comenta que o poder de ataque da habilidade é mediano, mas o efeito de repelir é bom. Logo após isso, o lobo começa a fugir. Assim o lobo percebe que não vai ganhar do prota e chama sua matilha. Prota fala que os atributos deles não são fortes, mas são muitos, e que ali pelo menos tinha mais de 100 deles. Ele também fala que profissionais comuns, eles não conseguirão lidar com tantos lobos selvagens, mas que ele é diferente, ele é um necromante, e todos eles são seu ponto de experiência. Logo após isso, o prota finalmente usa sua habilidade, explosão de cadáver, que após o aprimoramento de talento, o dano da explosão de cadáver se torna 100% da vitalidade do lobo selvagem, o que resulta em morte instantânea. Assim, Prota mata todos os lobos selvagens. Depois disso, vários itens droparam. Prota fala para o seu exército de esqueleto continuar limpando o caminho para baixo, e que eles devem em breve encontrar o boss final, e que no futuro, se ele conseguir ir para a dungeon de nível infernal sozinho, a experiência deve ser ainda maior. Assim, o Prota consegue achar o Rei Goblin, que era o boss final. O Rei Goblin percebe que os esqueletos estão se aproximando, e de repente ele lança um ataque para cima do Prota, mas sua habilidade de transferência de dano é ativada, e logo após isso podemos ver que o esqueleto foi despedaçado. O Prota percebe que os seus atributos são muito fracos, com uma constituição de apenas 120 pontos, a sua defesa é muito fraca contra o Rei Goblin, com 3.000 pontos de força, e que naturalmente o dano transferido será maior do que os seus esqueletos possam suportar. Ele fala que parece que ele mesmo é seu ponto fraco, e que daqui pra frente ele precisa focar em fortalecer sua constituição. Prota comenta que parece que o guerreiro esqueleto não consegue enfrentar diretamente o boss em termos de força. Ele tem um exército inteiro de guerreiro esqueleto ao seu lado, e se isso continuar, ele será derrotado lentamente pelo seu exército de guerreiros esqueletos. Após isso, o Rei Goblin usa a habilidade Tremor. Assim, o Prota usa a habilidade Chama da Alma, acertando o Rei Goblin bem nos olhos. Ele diz que não restou muito poder espiritual, e que ele tem que aproveitar essa oportunidade para dar um fim nele. O exército de esqueleto continua batendo nele, até ele finalmente morrer, fazendo com que o Prota suba para o nível 12. Prota fala que ele teve que gastar todo o seu poder espiritual para manter a Chama da Alma, mas por sorte, após subir de nível, ele recuperou completamente. Ele também fala que após avaliar a recompensa, ele acha que já é hora de sair da dungeon. Assim, o Prota é teleportado para fora. Ao sair da dungeon, todos os figurantes ficam surpresos que o Prota conseguiu concluir sozinho facilmente. Após isso, o Prota fala que essa dungeon mostrou a sua maior fraqueza, e também o mostrou a forma de como ele deve utilizar suas habilidades. Bem pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau tchau.